Bem-vindas à nossa celebração dentro da liturgia do segundo domingo da Quaresma. Quero enfatizar as intenções de 7 anos de falecido, Vicente de Oliveira, 11 meses, e Luiz Lopes Joaquim, 6 anos, Francisco Alves de Souza, 7 meses, Júlia Nascimento, Rufino, 6 anos, Francisco Alves de Souza, 3 anos de falecida, Luísa Alves dos Santos. Temos hoje aniversário de Adriana Bel. Está presente Adriana. Adriana, Deus abençoe, muitos anos de vida. Rezamos de uma forma particular com você, para que Deus abençoe sempre na caminhada. Também temos aniversário ontem do Maurício Bernardo. Maurício, Deus abençoe, muitos anos de vida. Maurício, nosso secretário aqui também na paróquia. Muito obrigado, Maurício, por todo o trabalho e presença, que Deus abençoe sempre. Hoje, de uma forma muito particular, nós, como paróquia de Jesus Maria e José, da Arquidiocese de Fortaleza, rezamos na intenção do nosso Papa Bento XVI. Hoje é o último domingo, e no plano da Igreja, nós vamos rezar para ele como Papa. Nós queremos, de uma forma muito valiosa, rezar pelo nosso Papa, o nosso coração também, espírito de gratidão por todo o trabalho feito pela Igreja, que ele também vai haverá de continuar a trabalhar, mas particularmente também pelo seu ministério pontifício. E colocamos também nessa celebração já o próximo conclave e eleição do próximo Papa, para que seja de fato aquele escolhido do Espírito Santo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Diante do altar do nosso Deus, queremos pedir perdão às nossas faltas. Olhando exatamente para esse momento histórico da renúncia do Papa Bento XVI, nós vemos quantas palavras queridas dirigidas contra a Igreja e contra o Santo Padre. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pela sociedade, pela humanidade que se fecha ao mistério do plano de Deus,
esse mistério de amor que é salvação para todos nós. Hoje também no Evangelho nós temos esta palavra do Pai: este é o Filho escolhido, escutado que ele diz. Nós queremos pedir perdão quando nós não escutamos a palavra do Mestre e não a colocamos em prática. Por isso cantemos o pedido de perdão. Deus nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandaste ouvir o vosso Filho amado, alimentai o nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o orar de nossa fé, nos alegremos na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E sentar para poder a palavra de Deus. Ó Senhor, ouvi a voz
Senhor esteja convosco. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando,
Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava aí falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Para a comunidade, nós estamos hoje um dia muito particular especial. É o domingo, nós rezamos como igreja pelo Papa Bento XVI. Após a sua renúncia, ele vai ser vice-emérito de Roma e estaremos uma situação nova de escolher como representante. Hoje, no Ângelus, no Vaticano, o Papa dizia que ele iria se recolher para subir a montanha, para rezar mais e entrar em oração com Deus. Ele não deixava a missão da igreja, mas queria nos acompanhar de uma forma mais particular através da oração. Nós temos muitas coisas a pensar e refletir por esse período de transição do Santo Padre da nossa igreja. Uma coisa muito particular que me chama a atenção é que ele disse que ele rezou para tomar essa decisão tão importante. E nós aprendemos e vemos como uma pessoa de fé deve de fato se comportar. Nós cristãos, quando vamos tomar as nossas decisões, principalmente aquelas que têm mais consequências no conjunto da sociedade, nós precisamos rezar para tomar decisões sábias. Não fazer as coisas só na nossa cabeça. Nós precisamos saber o que Deus quer de fato de nós. Outra coisa que me chamou a atenção nesse momento da renúncia é que ele disse que na consciência dele, ele viu que não tinha mais forças para levar o ministério adiante. É muito importante essa palavra que o Santo Padre diz, porque é importante que a gente aprenda a agir em consciência, por mais difícil que a coisa seja, por mais que possamos ser compreendidos. E nós sabemos que mesmo o Papa agindo em consciência, ele alegando exatamente a sua debilidade física e idade. Quantas coisas feridas têm saído nos meios de comunicação contra a igreja, contra o Papa. Nós podemos lembrar que até a leitura que nós escutamos de São Paulo aos Filipenses, que fala de muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da igreja não são poucos. Tem pessoas que desejam de fato acabar de fato com a igreja, com a instituição, porque ela vive incomodando as outras consciências, ou aquilo que a sociedade moderna considera como certo. Mas nós vemos que ele teve que pagar um preço muito grande por agir em consciência. Mas não é porque as pessoas iam falar ou deixar de falar que ele não agiu segundo a sua consciência diante de Deus. Esse exemplo para nós é muito importante, porque quantas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: Padre, o que essas pessoas vão falar do Senhor? Padre, o que essas pessoas vão dizer? Como se eu devesse estar em primeiro lugar preocupado com a língua das pessoas e não com aquilo que Deus pede para eu fazer. Então o Papa nos ensina assim que nós devemos aprender a saber agir em consciência, procurando fazer o melhor de nós diante de Deus, mesmo que as pessoas não compreendam, falem bem ou falem mal. Porque falar bem ou falar mal, sempre as pessoas vão falar. E se a gente se paralisar
por causa das línguas dos outros, nós não fazemos nada. Assim também com Cristo. Se Cristo fosse parar a sua missão, porque os fariseus ou os sinédrios, que quer lá que seja que tinha poder, estavam falando dele, ameaçando, se ele fosse se deixar inibir pela língua e pelas línguas perigosas que estavam em torno dele, nosso Senhor não teria levado a sua missão adiante. Então, quando o Papa tem essa sua ação em consciência, ele demonstra-se coragem. E nós precisamos aprender do Papa e de Nosso Senhor que nós não podemos ser cristãos medrosos, que se deixem paralisar pelo que as pessoas vão falar ou deixar de falar. É claro que nós não devemos promover escândalos, mas a nossa ação em consciência, com certeza, se é em consciência aquilo que nós estamos fazendo, o que nós consideramos que Deus quer de nós, com certeza os frutos haverão de ser preciosos na nossa caminhada. Nós temos aqui, dentro desse momento da transfiguração, que Elias e Moisés aparecem para nosso Senhor, falando da cruz que ele iria, pela morte que ele iria sofrer. Ao mesmo tempo, o Senhor transfigurado de luz, antecipando a sua ressurreição. Aquele momento de dor não ia parar naquele momento de dor, mas ia acontecer algo muito mais particular e especial, e é assim que nós devemos sempre viver a nossa vida, nesta fé. E por maiores que sejam as dificuldades, os problemas, Deus tem a capacidade de jorrar a ressurreição do Calvário. Deus tem a condição de produzir frutos maravilhosos, mesmo quando nós carregamos cruzes pesadas e sofremos grandes dores. Então nós temos muito a aprender com o Santo Padre. Uma das coisas que falaram tanto é que o Papa estivesse com medo, com o problema dos graves escândalos que aconteceram na igreja, que acontecem, e nós sabemos que existem infelizmente escândalos, mas diz bem nosso Senhor, há daqueles que escandalizam o povo de Deus, era melhor que se pegasse uma moinha de pedra e se jogasse ao mar. Então, nós temos na igreja esse problema, porque também no primeiro grupo nós tivemos Judas que traiu nosso Senhor. E esse mistério de Judas, infelizmente, acompanha a vida da igreja. Pessoas que eram para dar testemunho, serem testemunhas e falar autênticos do Senhor, quantas vezes traem o Evangelho. Mas nem por isso a missão da igreja perde sua força e deixa de ter o seu sentido. Então, falando que o Papa é como quase como que ele tenha se acovardado diante dos problemas e dos conflitos. Mas a gente olhando para a biografia do Santo Padre, nós sabemos que não existe sentido de se alegar esse tipo de coisa. Quando nós olhamos para a sua biografia, inclusive ele fez duas entrevistas maravilhosas sobre a sua vida e sobre o seu pensamento, e seria muito interessante que a gente mesmo, nessa fase final do seu pontificado, pudesse ler, porque é um enriquecimento para a nossa vida de fé. Ele fez duas entrevistas, um livro, O Luz do Mundo, e outro livro, outra entrevista, Salvaterra. Nessas entrevistas ele fala sobre a sua infância, que foi marcada pelo nazismo. E sua família era uma família católica, cristã. Seu pai não concordava com o nazismo. Tiveram que se mudar de cidade para ver se fugiu da pressão que os nazistas estavam fazendo, mas não conseguiram. E eles tiveram que ser alistados no exército, depois saíram, mas não porque ele concordasse com o nazismo. Era uma pressão tremenda que o nazismo fazia nos jovens naquela época. Quem conhece a história, sabe da história, sabe do grave problema do nazismo, que perseguiram de morte os judeus, levando para os campos de extermínio, para os campos de concentração, e eles diziam que depois dos judeus eram os cristãos, eram os católicos, e eles iriam perseguir.
Então, não é que o Papa estivesse feito aquele serviço, como muitas vezes quiseram apresentá-lo como um simpatizante do nazismo. Ao contrário, a família dele estava em conflito com aquele problema, com aquele governo totalitário do Hitler. Mas a gente vê, então, já dentro dessa situação, que a sua infância, a sua juventude, já foi marcada por um grave conflito que foi o nazismo promovido pelo Hitler. E que mesmo assim ele não se acovardou e foi formando a sua consciência, ele e seu irmão, para serem sacerdotes. Foram ordenados sacerdotes, depois ele se desenvolveu muito na teologia. Nós temos que ele acompanhou como assessor dos bispos da Alemanha, o Concílio Vaticano II, que ao mesmo tempo que foi um momento de renovação da igreja, também foi um momento de bastante conflito, porque se estava querendo mudar as estruturas da igreja, muitas coisas que de fato foram mudadas, mas havia muitas pressões que era preciso ter um posicionamento de fé diante do concílio. Depois do concílio, ele continuou sendo professor de teologia numa cidade dúvida, que eu tive a felicidade de conhecer. Para vocês pode parecer um pouco estranha essa cidade. É uma cidade que tem uma grande universidade e também uma faculdade de teologia, mas uma faculdade de teologia que permita, bastante questionável. Ele cita lá os conflitos que teve dentro da faculdade de teologia, dos professores, dos alunos contra Jesus Cristo e contra a igreja, e foi um conflito tremendo dentro da faculdade de teologia. Às vezes eu olho para a faculdade daqui que a gente ensina, tantos problemas e tantas dificuldades. Quando eu leio a biografia dele, os conflitos que existiram naquela universidade, naquela faculdade, eu disse, a minha faculdade nem chega perto dos problemas e dos conflitos que havia naquela faculdade. Eu mesmo passei um tempo naquela região. Eu vi coisas bastante atrapalhadas na igreja por padres que estudaram naquela faculdade. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estive lá em 2002, não sabia bem o alemão, fui celebrar uma missa para a juventude, o padre disse que era uma missa diferente. Eu sei entender bem, era uma missa diferente, mas eu perguntei, mas vai ter Eucaristia, não vai? O padre disse, vai ter Eucaristia sim. A missa começou a se desenvolver, eu comecei a achar estranho, não entendi o que aconteceu, se passou para a Eucaristia. Depois eu perguntei a mulher que tinha hospedado, mas quando foi que eles leram a palavra de Deus? Quando foi que eles leram o Evangelho que eu não escutei? A mulher me disse, eles não leram o Evangelho. Mas como que não leram o Evangelho e passaram para a Eucaristia? Leram lá a história de ecologia, como matou um animal, deu problema na cadeia alimentar e os bichos foram para a cabeça do homem. Isso foi lido lá no Evangelho? Foi. Depois eu cheguei com os amigos meus padres no curso. Os padres estavam escandalizados porque tinham ido para cultos protestantes e os protestantes não tinham lido a palavra de Deus na igreja protestante e tinham lido uma história do homem que tinha matado um animal e que os insetos foram para a cabeça do homem porque quebraram, vamos dizer, a cadeia alimentar. Eu disse, não se escandalizem, porque se os protestantes não lerem a palavra de Deus no tempo, lá nas igrejas dele, também participei de uma missa que não teve a palavra de Deus. Então existe muita coisa atrapalhada por aí, gente. Agora, o pessoal não quer que a igreja dê a orientação, que tenha uma palavra firme sobre determinadas coisas, quer que a coisa não permita a palavra. Fique avacalhado. E quando alguém vem dizer que a coisa não está certa daquele jeito, é conservador, é ultrapassado, é isso e aquilo, como tantas e tantas vezes acusaram o Papa Ratzinger, Papa Bento XVI. Então nós temos aqui uma situação que manifesta que a vida dele foi gerada dentro dos conflitos, e que ele não foi uma pessoa que fugiu
com as responsabilidades da missão. Aqui mesmo, na América Latina, nós tivemos um grande problema com o cardeal Ratzinger, enquanto cardeal, por causa da teologia da libertação, e acusar o cardeal ou o Vaticano de não querer resolver a questão da pobreza. E no texto da instrução que ele, como cardeal, pela Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, fez em 84 e 89, falava claramente que o problema não era a questão da pobreza, porque a igreja se alegra com os filhos que procuram fazer com que a pessoa mais pobre viva a sua dignidade. Mas o problema é como se anuncia a pessoa de Cristo. O problema é como se anuncia a missão da igreja, a compreensão que se tem da igreja. E nós temos sim uma visão que a teologia da libertação tem diversos limites, que o pessoal toda vez quando o Vaticano fala contra essa teologia é porque o Vaticano não gosta de pobre. Isso é uma grande mentira. Lá mesmo em Roma eu acompanhei uma secretaria do Vaticano, da igreja, da nossa igreja católica, que às vezes nós nem sabemos que existe, a Comissão de Justiça e Paz, que era dirigida por um bispo que tinha sido 9 anos preso no Vietnã, por falta de liberdade religiosa, que olha para os problemas de direitos humanos no mundo inteiro. Nós temos um setor particular da igreja para poder se voltar para o problema da justiça social. E isso é fermentado das diversas dioceses. Nós também temos a nossa comissão aqui em Fortaleza, nossa diocese de justiça e paz. Então não é porque a igreja quer fazer vista grossa para os problemas de justiça, mas você anunciar um Jesus Cristo que não é filho de Deus, que é apenas uma enrolação, que é apenas mais um ano no outro qualquer, que não tem divindade nenhuma, os evangelhos é tudo coisa colocada em questão, que não tem sentido, e que vai esvaziando a fé. É claro que a gente pode questionar esse tipo de anúncio de Jesus Cristo. Se você anuncia Jesus Cristo a uma moda marxista, você lê o evangelho todo a partir do ideologia de conflito de classe, é claro que você foge. Nós fugimos da fidelidade do evangelho. Se você lê a igreja como não fundada pelo Cristo, se você lê a igreja com a leitura protestante, os protestantes baterem e rebateram que a igreja foi fundada por Cristo, porque se ela não foi fundada por Cristo, todas as outras igrejas poderiam ser aceitas. É o repeteco que faz a teologia da libertação, dessa teologia protestante, exatamente porque muitas vezes não aceita a fundação da Igreja Católica pelo nosso mestre, critica tanto a igreja como diz respeito do Papa. E nós temos acompanhado ao longo desses anos, dessas décadas, palavras ferinas, desrespeitosas, de teólogos que se dizem católicos contra o Papa. Nós temos ainda na teologia da libertação o conchavo que fizeram a nível do mundo inteiro a favor do aborto. Como é que se explica uma teologia que defende o aborto por aí, inclusive de uma forma muito descarada no nosso país? Como é que se fala que a teologia da denúncia, do profetismo, para criticar as injustiças da sociedade, quando determinado partido foi levado ao Supremo Tribunal Federal, uma das maiores corrupções da história da República, não teve que dizer um desses teólogos da libertação que criticaram esse partido? Então, eu digo, não é partido da libertação, é partido do status quo, é teologia para manter tudo como está. Então, existem diversas coisas que nós podemos questionar sim dessa teologia, que por causa de uma fachada que trabalha com os pobres, tudo que a igreja, o Vaticano, questiona sobre essa teologia é porque é uma igreja conservadora. As coisas não são muito claras, às vezes ditas nos meios de comunicação, são ditas para manipular e muitas vezes para enrolar a opinião pública. Isso está muito ibope, é claro, falar mal da igreja, falar mal do Papa,
Mas uma coisa é a mídia falar mal do Papa, uma coisa é a mídia ficar querendo destruir a igreja, outra coisa somos nós mesmos católicos, batizados, que somos igreja, irmos nessa linha. Então, olhando hoje para o Ângelus, eu me impressionei com a multidão que estava lá na Praça de São Pedro. Também quando o Papa anunciou sua renúncia, na segunda-feira de Carnaval, dia de Nossa Senhora de Lourdes, eu estava prestando atenção que os noticiários até abrindo espaço para falar menos de Carnaval, para falar mais da figura do Papa. Os jornais do mundo inteiro, os principais jornais do mundo, diversas autoridades do mundo inteiro, falaram sobre essa questão da renúncia do Santo Padre. Algumas pessoas dizem que a igreja é uma instituição falida, que a igreja é uma instituição que não interessa para mais ninguém. E como é que se explica que a própria mídia, que às vezes perseguiu o Papa, estava lá e estará falando e acompanhando toda essa situação da nossa igreja? É porque ele fala, então, a figura do Papa é tão importante não só para nós, mas para muitos da sociedade que querem ouvir uma opinião diferente sobre os fatos que vão acontecendo. Basta a gente lembrar quando teve aquela guerra contra o Iraque, as instituições quase todas feitas por rolo compressor pelos Estados Unidos, a igreja foi uma das únicas vozes que teve na opinião pública mundial contrária àquela situação que os Estados Unidos estavam promovendo contra o Iraque. Então o povo, a humanidade, não só os católicos, o mundo muçulmano estava querendo ouvir da igreja uma palavra diferente, um ponto de apoio. Queria lembrar então assim também, nesses meses agora, foi a primeira vez que um Papa católico, Bento XVI, não agora nesse último Ângelus, mas talvez uma coisa mais ou menos de 2 meses, 3 meses, ele dirigiu no Ângelus uma mensagem em árabe. E os povos árabes estavam todos em euforia, porque no momento que o Santo Padre dirigiu uma palavra em árabe, não deixou de ser uma valorização àqueles povos, aquelas culturas, e também voltar a humanidade para as realidades tão críticas que lá estão, particularmente a formação do Estado palestino. Então, a nossa igreja, gente, nós não nos enganemos. Nós temos sim uma importância grande no meio da sociedade, na história da humanidade. Não só para denunciar as injustiças, não só para anunciar uma sociedade mais justa, mas para realizar aquela missão que o Cristo nos confiou, que é uma missão que só a igreja recebeu, de continuar essa missão do Senhor para que a humanidade encontre o caminho da casa do Pai. É uma grande responsabilidade que a igreja recebeu de conduzir as pessoas para a vida eterna. É claro que tem pessoas que dizem que a igreja é uma instituição insignificante, porque provavelmente também para essas pessoas Deus não tem significado nenhum, mas para uma grande maioria da sociedade, para uma grande maioria dos povos, como Deus é algo importante nas nossas vidas, é claro que a igreja continua tendo a sua importância, e importância única nessa missão que o Senhor confiou a todos nós. Então, nessa passagem que nós estamos vivendo, da renúncia do Papa Bento XVI, do novo conclave e da eleição do novo Santo Padre, nós queremos, como igreja, nessa quaresma, renovar as nossas orações para que, de fato, apesar dos inimigos da cruz do Cristo, possa ser escolhido aquele que de fato é o eleito do Espírito Santo. O Senhor subiu a montanha para rezar.
Quando o Senhor subiu a montanha para rezar, diz respeito que todos nós também devemos subir a montanha para rezar. Devemos fazer da montanha um momento particular, especial de oração. E que esse tempo o Santo Padre vai subir a montanha, como ele disse, se recolher em oração, que ele possa cada vez mais se deixar transfigurar pela presença de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, cremos, Pai Todo-Poderoso. Do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre.
ensinamento, possamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejam sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o rei, poder agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não ameis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Pague segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor do Cristo nos uniu. De Deus retiras o pecado do mundo, de piedade, o reino de Deus retiras o pecado do mundo, de piedade, o reino de Deus retiras o pecado do mundo. Dá-nos a felizes os convidados e as convidadas para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou feliz em meu lar, mas eu tenho só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarda para a vida. Amém. E se entregar sem medo.
és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de tocar quem nos pôde, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de tocar quem nos pôde, abre mais para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Amigos, nós contamos, Senhor Deus, o mistério da vossa glória, nos empenhamos em render-vos graças, que nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Chame por gentileza para os avisos. Fazer o sorteio da pequena lembrança. Gente, nós estamos começando um ano, nós ainda estamos no segundo mês. Então, por favor, façam uma revista, uma coisa, o que eu posso ser? Ah, mas eu já dou a coleta, eu já ajudo. Não, gente. Dizimista está na Bíblia, é 10%, mas a igreja não exige os 10%, exige o que nós podemos dar, e o pouco que você pode restituir é muito para a igreja, é muito para a gente, e são as modificações que estão sendo feitas. Então, por favor, quem quiser ser dizimista, não precisa ter receio, basta nos visitar a Daniela lá na secretaria, ou o Maurício. Nós vamos na quinta-feira, que é o dia que ele vai desde o ministério. Após a missa da quinta-feira de 7 horas, nós vamos fazer a vigília de adoração santíssima até a meia-noite. Quem quiser participar conosco, para se unir a toda a igreja em oração pelo novo Papa, nós agradecemos a presença. Também queremos informar que nós estamos nos preparando para o batismo de adultos da igreja. Nós sabemos que existem muitos jovens e adultos que não foram batizados. Então nós estamos nos preparando para esse mês de março, fazer as reuniões, e o batismo de adultos vai ser no sábado santo. É uma solicitação que a igreja pede, que o ritual do batismo, tanto de jovens como de adultos, seja feito no sábado santo, como é feito desde o primórdio da igreja. Então seria bom divulgar para as pessoas que nós conhecemos, que são batizadas, para aproveitar a oportunidade. Queria convidar então a Adriana, que está aniversariando, para cantarmos os parabéns, por gentileza, e o Maurício, para nós cantarmos os parabéns, que temos atenção.
bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Deus todos como Senhor. Love.